Pessoal, queria um breve momento da sua atenção. Amanhã, dia 27, às 8, eu vou fazer um pronunciamento. Peraí! E aí, rapaziada, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. O Neymar vai ou não vai se aposentar esse ano? Esse assunto tá pipocando na internet, porque foi ele falar na entrevista pra Cazé TV que tá vivendo ano a ano, que não sabe se chega ao final de 2026, pronto. Bastou isso pra internet cair matando. Já começaram a tratar como se a próxima Copa fosse sem ele. Se tratando de Neymar, moleque, a gente sabe como a mídia brasileira é, né? Mas calma, antes da gente sair repetindo manchete sensacionalista, vamos entender realmente o que foi dito pelo Neymar. Porque, na minha visão, essa história não é só sobre aposentadoria. E tem coisa maior rolando aí, molecada. E se você é fã do Neymar, ou se é crítico também, fica até o final do vídeo, porque a gente vai falar sério sobre esse assunto. Estão construindo em cima do maior nome da seleção brasileira. Nosso menino, Neymar Júnior. Primeiro, ele não falou que vai se aposentar. Ele não anunciou despedida. Ele não cravou que 2026 é impossível. Ele falou que vive ano a ano. E isso é completamente diferente. É impressionante como a mídia brasileira tenta distorcer tudo em relação ao Neymar. Vamos lá. Vamos analisar os fatos. Qual jogador consegue garantir hoje como vai estar fisicamente daqui a 2 anos? Ainda mais um cara com histórico de lesões sérias que o Neymar tem. Lesões essas construídas ao longo de sua carreira por jogadores desleais, que sempre foram encobertos pela mídia com um discurso falso de que o Neymar era um jogador caicai. Mas vamos voltar ao vídeo. Ele foi sincero, sem rodeios. Mas o que aconteceu depois disso? Começou um debate digno de Big Brother. Não, e as perguntas são absurdas. Será que ainda vale a pena? Será que o ciclo acabou? Será que não é a hora de renovar? Renovar o quê, meu amigo? E aí é uma coisa que me incomoda profundamente. Porque estamos falando do Neymar, o maior artilheiro da seleção brasileira, com mais gols que Pelé. E mesmo assim, parece que ele precisa provar tudo de novo a cada Copa do Mundo. Perseguição contra o Neymar, pô, chega a ser ridícula. Por exemplo, vamos colocar um nominho nessa história? Sim, ele mesmo. Senhor Walter Casagrande. O Casagrande já questionou postura, liderança e comportamento. Coisas que ele nunca foi exemplo assim, né? Vamos concordar. Mauro César Pereira, aquele comentarista preguiçoso, o comentarista mais preguiçoso da internet. E por último, o Neto, nosso dito cujo ele mesmo se denomina craque. O Neto várias vezes levantou dúvidas se o Neymar ainda é decisivo. Meu Deus, o cara simplesmente com mais gols que Pelé na seleção brasileira não é decisivo. Isso é loucura. E isso não é ataque pessoal, é debate público. Toda vez que o Brasil cai, o nome central é o dele, Neymar. Em 2014, Neymar estava voando e saiu machucado. Em 2018, ele voltava de lesão e mesmo assim decidiu o jogo contra a fortíssima seleção da Bélgica. Já em 2022, fez o gol na prorrogação contra a Croácia. Meu amigo, aqueles 4 minutos, isso dói no coração até hoje. Aquele gol foi o mais comemorado em todo o país, não é possível. O que eu comemorei aquilo ali foi brincadeira, pô. E presta atenção, o peso maior sempre caiu nele. Sempre cai nele. Impressionante como ainda tentam diminuir o Neymar, né? Saindo desse assunto chato, vamos equilibrar um pouco essa balança. Porque não é só crítica ao Neymar. Ronaldo Nazário, isso, nosso Ronaldinho, já disse publicamente que o Neymar é fundamental para qualquer projeto de Copa. O Romário, por sua vez, já declarou que tecnicamente ele é o jogador mais decisivo da geração. Então você tem de um lado os críticos que nunca jogaram futebol e do outro 2 dos maiores ídolos da seleção defendendo o Neymar. E no meio disso tudo, o próprio Neymar Júnior. Vamos falar de bola? Porque, mano, isso não é discussão. Se ele estiver saudável em 2026, qual é o argumento técnico real para não levar? Idade? 34 anos não é fim de carreira, é experiência. 3 Copas nas costas, pressão. O Neymar já viveu tudo que essa geração ainda vai viver. Porque assim, galera, Copa do Mundo não é laboratório, é decisão. E sem sombra de dúvidas, o Neymar é o jogador mais decisivo que eu vi jogar. Na minha opinião, o Neymar é muito decisivo. Porque vamos conver comigo, rapaziada. Nessa geração que o Neymar jogou, só existiram 2 caras que são decisivos ao extremo, que é Messi e Cristiano Ronaldo. Então, isso não tem discussão. Não é discussão mais. Mas agora vamos falar um assunto que é sério. O lado mental do jogador. Desde os 17 anos, esse cara carrega uma expectativa nacional. Neymar saiu do Santos como fenômeno. Virou estrela no Barcelona. Virou protagonista mundial, representando o nosso país. E desde então, desde que o Neymar começou a jogar na seleção, virou a Copa do Neymar. Se ganha,
é obrigação. Se perde, é fracasso. Se cai, é teatro. Se machuca, é frágil. Você tem noção do que é isso durante mais de uma década? Quando ele fala que vive ano a ano, isso pode ser físico, mas pode ser mental também. E aí eu volto para a pergunta principal. A discussão deveria ser: ele vai estar bem ou já estão preparando o ambiente para aceitar que ele fique de fora? Porque existe diferença entre análise técnica e desgaste narrativo, onde muitas vezes parece que o futebol do Neymar é levado como segundo plano, que as polêmicas e críticas que criam em cima da vida pessoal do jogador é mais relevante. Isso não está certo. Se 2026 fosse amanhã, se ele estiver saudável, eu particularmente levaria, sem pensar duas vezes, porque pode renovar elenco, moleque, pode preparar a nova geração, mas jogador decisivo em Copa você não descarta. E o Neymar, incontestavelmente, ele é decisivo em qualquer clube que ele joga. Vamos ver aí o que ele fez com o Santos em 2025. Livrou o Santos do rebaixamento, jogando com o joelho estourado, jogando com infiltração e tudo mais. Então, que o Neymar é decisivo, até os críticos sabem disso, mas eles preferem debater o Neymar não no campo do futebol, mas no campo do pessoal. E aí que mora a sacanagem. Deixar o nosso principal jogador, que carregou essa seleção durante, mais de 15 anos, fora de, aí, possivelmente sua última Copa do Mundo, é uma puta de uma sacanagem. É uma puta de uma sacanagem. E infelizmente é o que a gente faz, é o que o brasileiro acaba fazendo com os nossos ídolos. O Messi não é questionado se ele tá bem ou não para poder representar a Argentina. O Cristiano Ronaldo não é questionado se ele tá bem ou não para poder representar Portugal. Mas aqui o Neymar é. E isso é de uma loucura extrema, de uma loucura coletiva extrema. Mas isso foi implantado por a mídia, que por muitas vezes confunde pessoal do Neymar, inclusive até, pasmem, por questões políticas. E aqui eu não quero entrar no mérito, mas, poxa, o cara não tem a opção de escolher quem que ele quer votar. É algo assim surreal, rapaziada. Mas agora, eu quero saber de você. Se o Neymar estiver bem, não 100%, igual a mídia fica falando, se ele estiver em condições de entrar em campo, você levava ou não levava o Neymar para a Copa? Comenta aqui, porque essa discussão ainda vai crescer muito. Porque aqui a gente fala sobre futebol com argumento, não com narrativa pronta. E para os críticos, pode me chamar de Neymarzete, porque nós vamos ganhar a Copa do Mundo de 2026 com Neymar, Estevão e Endrick em campo. Boa sorte para nós, se você ficou até aqui. Tamo junto, bora nós ir. Fui.